Impeachment de Augusto Melo foi confirmado. A gente vai falar também dos bastidores do derby que mostraram algumas revelações, eu diria, e também projetar a partida da noite desta segunda-feira diante do Juventude. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Tava meio off aí, rapaziada, no final de semana, Dia dos Pais, fui para Porto Alegre, encontrei meu paizão lá, minha família toda, então não consegui gravar como eu gostaria, né? E os acontecimentos foram muitos no final de semana. Como a Assembleia Geral, no sábado, para confirmar o impeachment ou não do presidente destituído Augusto Melo, afastado do cargo. Pois agora, Augusto Melo é oficialmente um ex-presidente do Corinthians. É um presidente impeachmentado, é um presidente destituído. É um presidente que foi tomado por uma grande esperança ao suceder a renovação e transparência, ao suceder do William Monteiro Alves, ao confrontar André Negão naquele pleito. E no primeiro contrato de patrocínio do então presidente Augusto Melo, é uma complicação que acabou lhe acompanhando até o fim da sua gestão, da sua caminhada política dentro do Corinthians. O caso da Vaidbet, ele gerou muitos problemas para Augusto, para o clube e para outros dirigentes da gestão, inclusive com um indiciamento na Polícia Civil, com uma denúncia do Ministério Público acatada pela Justiça e o ex-presidente agora oficialmente no banco dos réus, tendo que, inclusive, podendo indenizar o clube em 40 milhões de reais e respondendo o processo por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. O Ministério Público entende que os caminhos do dinheiro envolvido na negociação, eles seguiram caminhos tortuosos, segundo o relatório do Ministério Público. Um problema que, assim, provavelmente, certamente, eu diria, inviabilizou a sequência de Augusto Melo no comando do Corinthians. Ele continua se defendendo, não simplesmente aceitou o resultado, disse em nota, inclusive, que a maneira como a votação foi conduzida, ela foi feita de uma forma ilícita e irregular, comandada por pessoas que querem a sua saída e que por serem oposição da sua gestão. E isso até acho que ele não está errado, porque desde sempre o Romeu Tuma Júnior se declarou de uma forma muito parcial contra o então presidente Augusto Melo e, enfim, e protegeu até outros ex-dirigentes com problemas tão maiores ou iguais ao Augusto Melo, né? Mas isso está claro e o problema que o Augusto enfrentou, ele também estava claro, né? Então, o Augusto segue se defendendo, dizendo que a condução das coisas elas foram ilegais, ela foi ilegal e também dizendo que pretende provar a sua inocência de tudo que ele está sendo acusado. E ele vai poder fazer isso, como todo cidadão. Agora, é fato que a sua imagem ela estava muito arranhada perante o torcedor. E pouco mais de 2.000 pessoas votaram e por 1.413 votos a favor contra 630 contra, o presidente, então, foi oficialmente destituído do cargo. Uma votação que começou às 9 da manhã, terminou às 5 da tarde no Parque São Jorge, que teve a presença, inclusive, do Augusto Melo lá, mas, cara, uma saída, um triste fim, né? Uma saída melancólica. Ele, inclusive, esteve presente e teve que abandonar o Parque São Jorge no carro de um dos aliados, porque o seu carro estava com os 4 pneus rasgados no estacionamento, sofrendo um vandalismo, né? Ele provavelmente sofreu algumas outras ameaças. Teve que sair escondido pela porta dos fundos. Que loucura. Eu penso assim, poxa, ele foi um presidente, eu entrevistei o Augusto algumas vezes, e ele muito convicto, né, de que nunca fez nada de errado, e não vou tirar isso dele, né, não vou fazer nenhum juízo de valor a respeito, mas me impressionava a força que ele tinha para dizer que ele queria apenas o bem do Corinthians, que ele nunca fez nada de errado. Mas, cara, é impressionante como, ao mesmo tempo que ele falava isso, tudo na sua volta indicava o contrário, né? Os indícios, os relatórios, as denúncias, as acusações. E o grande problema é que o Corinthians é envolvido com isso, não de agora. E com o Augusto, ele acabou sendo punido, ele acabou sendo impeachmentado,
como todo presidente que faz alguma coisa errada deveria sofrer. O problema é que os outros todos não foram, né? E muitos estão lá dentro, ainda mandando, ainda apitando, ainda participando do CORE, né, do Conselho de Orientação. Então, é isso que incomoda muitas vezes o torcedor. Agora, que o Augusto ele não colaborou, digamos assim, né, com a sua imagem perante o torcedor, isso é fato, isso é inegável. E, portanto, por praticamente 70-30, né, na votação, ele acabou saindo do clube. E agora o clube tem Osmar Stabile como um presidente interino em exercício que segue até que novas eleições sejam definidas pelo Conselho Deliberativo. Essas novas eleições, elas ainda não têm data para acontecer. Só que esse novo pleito, essa nova eleição, vejam só, o torcedor não participa. Apenas conselheiros vitalícios, trienais, apenas membros do conselho que elegerão de forma indireta, né, o presidente do Corinthians, o novo presidente, que vai vencer o mandato do Augusto Melo. Vai até o fim de 2026. Então, ele simplesmente conclui o mandato. E aí, em 2026, terá um novo pleito com aí sim a participação do associado. Essa nova eleição, que não tem data ainda para acontecer, tem inclusive Osmar Stabile como um candidato. Falamos aqui que na última entrevista coletiva que ele deu, ele meio que se apresentou. Ele estava meio que rainha da Inglaterra, meio que transitório, ali só meio que apagando incêndio. De repente ele chegou e disse assim, não, eu estou reconstruindo o clube e se me deixarem aqui, eu vou continuar o trabalho. E aí eu pensei, opa, o Stabile se posicionou. E ele está resolvendo coisas muito importantes para o clube, né? O patrocínio da Nike, que foi mantido, mesmo com a Adidas chegando e o Augusto dizendo que já estava lá o contrato com 1 bilhão na mão e tudo mais, ele conseguiu melhorar o contrato da Nike e manteve a Nike, com as possibilidades de transfer ban, com uma janela para você contratar, com vários pepinos para serem resolvidos, né? O Osmar Stabile pegou o clube e, cara, ele entende que deve continuar para seguir essa reconstrução. Que aconteça o melhor para o clube, né? Porque o Corinthians não pode ficar nessa transição de um presidente que pensa uma coisa, com outro que assume e pensa uma coisa completamente oposta, e aí por briga política acabar não pensando no clube, que é o que mais importa nesse momento. Então, vamos ver o que acontece nos próximos passos. Essa nova eleição ainda não tem data, e aí depois disso, esse novo presidente fica até o fim de 26, e aí sim, novas eleições. O fato é que Augusto Melo está fora. O que você achou disso? Deixa o teu comentário aqui. Eu queria falar também, que não deu tempo, sobre os bastidores dos derbys revelados pela Corinthians TV, porque o Corinthians foi muito esperto, né? Depois da vitória no primeiro derby, aquele 1-0 na Neoquímica Arena, eles não soltaram os bastidores. Por quê? Porque poderia gerar uma eliminação no jogo seguinte, e aí você, enfim, daqui a pouco o clima de já ganhou, aquela história toda, natural. Então o clube segurou e quando elimina o Palmeiras, aí sim, depois daquele jogo épico, 2-0 no Allianz Parque, aí sim eles soltam os bastidores dos dois jogos. Porque, afinal de contas, estamos falando de um confronto que é composto pelos dois jogos. Uma coisa está ligada à outra. E aí a gente pode ver algumas reações no vestiário. Eu queria destacar algumas delas, como por exemplo, o Romero ele segue sendo um cara muito influente. É natural, pela fala dele, por como ele se posiciona, por entender o tamanho do clube. Ele não tem jogado bem, não tem, mas é um cara que merece respeito. Pela identificação que ele tem com o clube, com o torcedor e pela maneira como ele se dirige ao clube, inclusive para os outros que são recém-chegados e que não tem a história que o Romero tem ali. E também dá para entender por que quando ele entra no segundo jogo, o Garro dá a abraçadeira de capitão para ele. Outros líderes a gente vai vendo surgindo, né? O Gustavo Henrique, por exemplo, que é um cara que é experiente, jogou na Europa, jogou muito bem no Santos, teve alguns bons momentos no time, ano passado especialmente, mas esse ano oscilou demais, como toda a defesa. E nesses dois derbys ele foi um gigante. O Gustavo Henrique tomou a palavra. O Raniel é um cara que também sempre fala, e esse, enfim, tem sido um cara fundamental também. Carrilho. Memphis Depay, dando um discurso em inglês,
ali, né, e tal, muitas vezes traduzido pelo preparador físico ali, fisioterapeuta, se eu não me engano, sempre traduzindo ali o que o Memphis está falando, e especialmente Hugo Souza. Cara, Hugo Souza. E são lideranças diferentes, né? Algumas mais silenciosas. Por exemplo, o Garro é o capitão do time muitas vezes e ele, cara, ele não fala. Mas o Garro tem uma presença no vestiário, ele tem uma presença no time que todo mundo respeita Rodrigo Garro. Então, existem maneiras de você construir essa liderança, essa história dentro do clube. O Hugo Souza é impressionante. O Hugo Souza é impressionante. Porque, cara, no primeiro jogo, ele chega e ele tá no meio do discurso e ele fala assim: Memphis, Garro, Yuri, tô muito feliz de vocês estarem jogando juntos de novo. Agora vocês vão correr pra caralho. Porque aqui vai todo mundo correr. Então, tipo assim, não tem vaidade não, cara. Pô, show de bola que vocês estão com a gente. Vocês realmente dão qualidade pra gente. Mas assim, vamos lá. Que hoje cada um vai correr pelo outro. E é isso, cara. E é isso que tem que ser. O Ranieri, que eu citei, né? O Ranieri eu já entrevistei ele. A história de vida dele é um negócio inacreditável. E aí o Ranieri, ele tem uma frase muito emocionante, que ele fala assim: há 2, 3 anos, tudo que eu queria era estar aqui, vestindo essa camisa e jogar um jogo como esse. Eu só saio daqui, cara, desmaiado, sangrando, morto. Eu vou dar minha vida por vocês. Mas vocês têm que dar a vida por mim também. Então, é um senso coletivo que, cara, eu sei que tem aquela história de que, pô, quando o time perde, os bastidores não são revelados, né? E muitas vezes o cara pode ter dito a mesma coisa, mas aí o resultado não veio e aí, né? E aí quando o resultado vem, parece, pô, o cara fala isso todo jogo. Mas vamos lá, né? Explica um pouco do que acontece quando esse time conseguiu as 9 vitórias consecutivas no ano passado. Por que esse time ganhou o Paulista? Por que esse time titular é muito bom? Porque aí quando você soma qualidade com vontade, determinação, raça, pegada, estrutura, coletivo, união, quando você junta tudo isso, cara, a tendência é o que aconteceu. É você bater no Palmeiras nos 2 jogos, como o Corinthians fez. Mas do outro lado tem um bom adversário que poderia ter vencido também. Mas o fato é, o time estava muito imbuído no objetivo final. E deu para ver claramente isso nos bastidores. Foi muito legal, foi muito legal. Jogo contra o Juventude, importantíssimo, porque o Inter surpreendentemente ganhou na rodada. Estava muito mal, mas ganhou do Bragantino fora. E com isso o Corinthians caiu uma posição, foi para 13º. E precisa ganhar, né? Até porque é o Juventude, que é um dos piores times do campeonato. O jogo é em casa, na Neoquímica Arena. Mas o Corinthians começa, né, depois da classificação histórica no derby, a viver a sua vida sem Memphis e Carrilho. Já 2 grandes desfalques que vão se ausentar por um bom tempo. Carrilho fez uma cirurgia, né, no tornozelo, e o Memphis, com uma lesão muscular, vai se ausentar por cerca de 1 mês. Vão fazer diferença e vão fazer muita falta, porque o Corinthians é isso, tem um ótimo time titular. Quando uma ou outra peça se ausenta, o Corinthians sente dificuldades. Haja vista o time, que tem o Hugo Souza, Mateuzinho, o André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu, defesa titular. Aí a partir dali, Ranieri, Martinez e Bidon, provavelmente, com o Rodrigo Garro, Yuri e Thales Magno ou Romero no ataque. A gente vai ter que entender qual o time o Dorival vai colocar em campo, tentando mexer o mínimo possível, né, para suprir essas ausências. Inclusive o Léo Maná e o Palácios devem ser emprestados, então já não fazem mais parte dos planos, mas precisa contratar. O Corinthians liberou o Alex Santana, liberou outros jogadores, o Coronado foi embora. Eu entendo essa administração da folha, mas precisa chegar para reforçar o elenco, para que o Corinthians tenha uma tranquilidade maior no segundo semestre. Não adianta ficar vivendo só desse derby. Foi importante a classificação, mas e agora? E agora vem quartas de final, vem melhorar a vida no Brasileiro, e sem Memphis e sem Carrilho por um bom tempo, vai ter que se mexer. Vai ter que se mexer porque já tem que começar agora, vencendo o Juventude, para poder respirar bem na tabela e aí começar a melhorar e os reforços chegarem e tudo mais.
Comentem aqui o que vocês acham de tudo isso. Inscreva-se no canal. Boa semana e até a próxima. Tchau! Fora mesmo das decisões políticas, ou ele ainda tem muita influência por lá? Boa noite. Boa noite, Domi. Boa noite, amigos do Fim de Papo. Bom, foi um dia bastante, assim, acho que curioso, né? Muitos pontos interessantes, não só pela questão, né, de uma lavada nas urnas que o Augusto Melo acabou levando, né, com essa votação pró-impeachment, mas também porque foi um dia com muitos casos inusitados, assim, curiosos. Tinha tudo para ser um dia tranquilo, porque as torcidas estavam ali num protesto pacífico, com faixas, mas acabou que um ponto, né, assim, totalmente bizarro e surreal aconteceu em frente ao Parque São Jorge, quando o trio elétrico que estava por lá, né, um caminhão de som, começou a tocar hino de outros clubes. E aí, tocou hino do Palmeiras, do São Paulo, hino do Vasco, e aí ele foi depredado por torcedores que estavam lá em frente ao Parque São Jorge. A gente tem até essa imagem e realmente é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Troco de quê? É troco de quê que estava tocando esses hinos? Eu não, assim, a gente não conseguiu mais informações, Trajano, até porque foi um momento, assim, muito bizarro. Ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Depois eu tentei até conversar com pessoas que estavam por lá. Depois até confirmando com as torcidas organizadas, que não foram as torcidas organizadas que contrataram esse trio. Então, assim, a gente não sabe de onde ele veio. Até agora estou tentando, inclusive, apurar essa informação. O porquê que ele estava lá e o porquê de ter tocado o hino de clubes, de outros clubes que não o Corinthians. Ele deixou o local, já com os vidros todos quebrados e tudo mais, tocando uma música do Paysandu. Assim, totalmente bizarro o que aconteceu, né? Um momento, assim, inusitadíssimo. Dentro do Parque São Jorge... Desculpa, eu só vou pedir para a gente escutar um pouquinho do som desse carro de som para saber a opinião da Mili também sobre esse absurdo na votação corintiana. Olha lá. Aí eles já tinham até parado de tocar o hino e estavam só quebrando. Seria engraçado se não fosse triste, né? Gente, não dá para entender. Parece uma cena de um filme do David Lynch, que é um cineasta que eu adoro, mas que de repente aparece alguma coisa lá no filme que não tem nada a ver, não tem explicação. E o David Lynch nunca explicou. Tipo, entra um cowboy no meio da cena e não verdade. E ninguém consegue essa explicação. Então eu acho que é isso, assim, Paysandu, o Vasco, do Corinthians do Vasco. Eu acho América. Sabe o que parece? Para chamar a atenção para uma coisa, devia estar acontecendo alguma coisa em outro lugar e esse caminhão estava chamando a atenção para ele, para desviar a atenção de alguma outra coisa. Não faz sentido isso. Vai entrar para o folclore das coisas bizarras. O David Lynch já morreu, não está aqui. Talvez só ele pudesse explicar que caminhão é esse. Mas dentro do clube não estava assim, nessa várzea. Então, dentro do clube, Domi, foi até bem tranquilo, viu? Um episódio só que aconteceu, que foi com um torcedor que é muito conhecido de Parque São Jorge, ele tem o apelido de Cicatriz. Foi o rapaz da cabeça de porco, né? Todo mundo se lembra desse episódio. Ele é sócio do Corinthians já há muitos anos, tudo mais, frequenta o clube. E tava ali perto do ginásio Vlamir Marx, entrou no local de votação, fez ali teve o seu momento de palco também. Até o presidente da Gaviões, o Alê, foi lá separar, falou, não, deixa disso, a gente tá aqui para fiscalizar, né? As torcidas foram acompanhar, né, representantes das organizadas do Corinthians acompanharam a votação por essa questão da transparência, né, que eles pediram muito isso, né, estar presentes ali, né, nesse momento.
Então foi até bem tranquilo o dia, tirando esse um ou outro episódio. Agora, uma informação, inclusive, que eu consegui confirmar agora no fim da tarde e que é bastante chata até, né? Os pneus do carro do Augusto Melo foram rasgados, os 4 pneus do carro dele. E aí ele teve que sair do Parque São Jorge em carro de aliados e saiu pelo Portão dos Fundos, ali no Tamborel. Para quem conhece, né, esse clube social, no portão que dá para o outro lado da avenida. Então, para não passar perto de nenhum torcedor e tudo mais, e ele saiu antes mesmo do fim da votação, por volta das 18h50, 19 horas, mais ou menos 20 minutos, meia hora antes do fim da apuração. Então, não quis ficar para ver o resultado, já tinha a confirmação, né, de que não daria mais para virar nas urnas, né, porque pelo menos 50% dos votos mais um ele já teria contra ele, então ele foi embora com os políticos e não quis ficar para ver o fim. Olívia, isso é mais um negócio absurdo, né? A gente não pode falar que é normal. Ah, teve os pneus rasgados e tudo bem. Cadê a segurança, Trajano? Não, mas ele saiu ele ia sair pela porta dos fundos de qualquer outra maneira, né? Ele saiu mesmo, literalmente, pela porta dos fundos. Só queria avisar a Miri que a Bahia 1, Fluminense 1, tá? Com 19 minutos, ou seja... É isso. Sensacional, né? Gol logo de cara dos dois times. Exato. Ô, Mili, e o que você achou dessa informação da Lívia dos pneus do carro do Augusto Melo? Gente, pneu é muito caro, né? Dá até uma dó. Eu acho que o impeachment é um protesto bem melhor do que rasgar pneu, tá louco? Sim, eu acho que a gente está vendo demonstrações de raiva que estão cruzando fronteiras perigosas, né? Mas acho que ele sair pela porta dos fundos é simbólico, também concreto, né? Ele saiu ali pela fazendinha, né, Lívia? Ali pelo outro lado, para dar na marginal direto. É quase assim, tem componentes de uma fuga, né? E é muito feio, assim, é tudo feio, gente, é tudo feio. Não há nada bonito nessa história, talvez só essa esperança que nasce com a ideia de um outro Corinthians. Mas olha só essas imagens, assim, se o estatuto não mudar, dificilmente alguma coisa vai mudar no Corinthians. Alguma mulher, vocês estão vendo aí? Eu não vi nenhuma mulher, só sentar agora essa senhora. Apareceu uma agora ali, ó. Uma. Uma no meio de assim, 500 homens. Exato. As mulheres elegeram também o Augusto Melo. Ele prometeu espaço para as mulheres. Tem um movimento bastante forte de conselheiras, que são pouquíssimas, mas elas têm um movimento, o movimento Toda Poderosa corintiana, e elas ficaram no vazio. Ele nem se dignou a dizer como seria isso. Então, e o Corinthians feminino já provou que tem um caminho, né? A Cris Gambaré, que hoje está na CBF, ela montou uma estrutura, ela mostrou um caminho. Esse estatuto tem que ser modificado. Se é o time do povo, no conselho tem que haver o povo de fato. Tem que haver mulheres, tem que haver comunidade LGBTQ, tem que haver todo mundo nesse conselho. Ou façam um outro conselho, um conselho de notáveis para pensar em saídas para o Corinthians. Que não seja ficar falando em SAF repetidamente. Se alguém pode encontrar um caminho alternativo para essa tragédia que são as SAF, esse alguém é o Corinthians. Faça valer o nome de time do povo. Porque o que a gente está vendo é o time do homem branco, que estão aí, os conselheiros. E aí, Lívia, quais são os próximos passos agora? Bom, Domi, próximos passos, ficou aqui. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Timão. Augusto Melo, né, que foi destituído do cargo de presidente do Corinthians. Agora o Corinthians vai ter que fazer aí uma nova reunião e uma nova votação será feita aí no Conselho Deliberativo do clube. Corinthians que enfrenta o Juventude hoje lá no Alfredo Jaconi, precisa pontuar para subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Deixa sua opinião, seu comentário, palpite pra cá para esse jogo. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Corinthians. Vai Corinthians!